Tudo bom, pessoal? Eu vou fazer o análise automatizado dos depoimentos do que vocês falaram, né? Como na, na, durante o mini curso, né? Então é isso. Eu trouxe para o Atlas T os depoimentos de todos e depois nós poderíamos ler um por um, né? O problema do Brasil é o mesmo que dos outros países da América Latina. A dependência. Eu poderia criar um código ali, né? Dependência. Poderia ir para a próxima e começa falando da violência, né? Violência. Posso ir para o próximo, fala de novo de violência, né? Aqui, violência. Acho que isso está repetido, mas enfim. Desigualdade. Eu vou tirar esse que está repetido, vou modificar para que o análise saia o mais limpo possível, né? Então, urbano, está repetido. Beleza. Então, desigualdade econômica, transfobia, colonialidade, né? A gente poderia sair fazendo esse análise. Porém, como isso aqui é apenas uma demonstração, né? Meu tempo está muito curto, eu vou usar essa ferramenta que diz IA Coding. Pede que aceite uns términos, né? Aí ele lança esta janela e começa a codificar. Então, ele vai pegar expressões regulares e vai fazer uma proposta, né? Na que eu posso modular mais códigos, menos códigos. Vocês vão ver já já. Mas então, isso que eu estou fazendo é só uma demonstração. Eu não recomendo se guiar por isso, né? Como eu disse, não podemos deixar que uma interface decida por nós. Mas isso é interessante para pensar tanto as possibilidades de codificação como as possíveis visualizações. Então, o exercício que fizemos, né, pegando a fitinha com a pergunta, né, se nós pudéssemos colocar numa tabela quem recebe a fita e quem lança a fita, nós teríamos uma tabela, né, que essa tabela, por si própria, ela pode nos revelar muitas informações. Então, nós podemos fazer, por exemplo, um gráfico de redes, né, é uma vista semântica em si mesmo. Mas são possibilidades de visualização, que cada caso é um caso, né? Pode ser que para uma pesquisa seja bem interessante, para outra não. O caso dos sistemas de codificação, se eles são bem feitos, as possibilidades são bem interessantes, né? E sempre enfatizando, né, que à medida que criamos um sistema de codificação, temos que ir criando registros documentais, né? Escrevendo porque colocamos aquele código, porque o fragmento onde colocamos aquele código é relevante, para que depois nós possamos fazer consultas, né? Eu acho que se a pessoa sai apenas codificando, sem criar comentários, nós vamos criando uma nuvem de poeira, que depois fica muito difícil condensar, né? O texto, ele vai criando o texto com o qual nós documentamos esse processo vai criando uma densidade conceitual, sabe? Eu digo que é uma nuvem de poeira porque fica todo nebuloso, flutuando no ar e a gente não consegue pegar isso. Porém, se você vai criando lá um registro, eu codifiquei esse parágrafo assim, por isso, por isso, por isso, por isso, a coisa vai se modificando, sabe? Quando você cria um comentário dentro de uma unidade analítica, por exemplo, vamos tomar esse exemplo, né? Aqui estão os diferentes parágrafos. Eu crio um comentário aqui. Uma pessoa X, você pode colocar algum indicador, né? De gênero, sei lá, de classe, de raça. Enfatiza a questão da dependência como um problema central. E depois você passa o próximo, passa a próximo. E conforme você vai passando, você faz dialogar o texto com ele mesmo ou com outros autores. Essa pessoa aqui fala da violência. O autor fulano de tal, em um outro texto, fala sobre o mesmo ponto. E você pode fazer um link, né, entre esse trechinho
que pode ser talvez um trecho já do trabalho de campo, e um outro texto de um artigo científico, né? Bom, isso aqui está muito devagar. Essa ferramenta é muito, demora muito tempo. Eu já deixei uma noite inteira correndo para analisar um texto grande. Mas ela é bem interessante de explorar. Bom, mas o ponto que eu quero enfatizar é que Atlas T não vai facilitar teu processo de escrita, teu processo de pesquisa, se você não desenvolve um sistema de organização, e esse sistema de organização ele vai ser muito deficiente e apenas vai conseguir ser eficaz se você cria uma memória, né? Se você vai registrando de forma muito intensa os motivos das suas escolhas, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo e eu vou deixar ele aqui, isso aqui correndo, né? Porque eu acho que ainda vai demorar um tempinho a mais. Quando isso estiver pronto, aí eu reanudo o vídeo e unicamente vou apresentar algumas possibilidades de visualização, né? Não vou ter os comentários, eu posso até fazer algum exemplo, né? Mas o que eu quero é ver as possibilidades de visualização, porque tanto que Rodrigo nos apresenta, né, no Gephi, essa versão de Atlas já está aqui, o software já faz isso. Pronto, acabou. Coisa boa. Bom, ele está propondo 5 conjuntos de códigos, né? Alguém disse, um código madre. Você pode chamar código mãe, família de códigos, código agrupador, enfim. Atlas te sugere chamar código família, né? Dentro de cada um deles, bom, vai ter outros subcódigos, né? Dá para regular o número de categorias, vou deixar ali em 5 e vou aplicar. Ok. Ele vai mostrar os códigos que foram aplicados, 16, e os códigos que mais concorrem, é decir, que se fixa o código A e o código B. Enfim, que hay un match, né, entre códigos. 71 códigos criados. Eu não sei que se é no Italy Code, mas enfim, vou deixar aqui, pronto. Imagine, isso aqui nós fazemos manualmente, beleza? Agora, o interessante são as possibilidades de visualização, para nós poder chegar a uma serendípia. A serendípia é uma descoberta, né? E inesperada aqui. Você vai preparando as condições. Então, eu vou ir aqui a essa aba que diz concorrência. Y aquí voy a seleccionar todos los códigos que se coloquen en las filas y todos los códigos que se coloquen en las filas y columnas. Então, nós temos essa tabela aqui. Beleza? É uma tabela, é uma retícula. E essa retícula é a base de um diagrama de rede, né? Nós temos os nodos, que seriam os pontinhos, né, que estão na rede, que seriam essas categorias. E nós temos as aristas, que são as flechas, são as linhas que cruzam de ponto a ponto. Bom, eu vou colocar aqui um diagrama de força. Então, muitas categorias saíram fora, porque não tem... Está aqui fora, né? Esse universo de pontinhos fora, não sei se dá para ver, mas tem algumas categorias fora, porque essas categorias não fazem match com nenhuma outra. Porém, aqui nós temos as categorias que fazem match com outras categorias. Então, no centro temos, por exemplo, política pública, desafios sociais e desigualdade. Essas 3 categorias foram as que vocês mais colocaram nos textos. Se nós pudéssemos aplicar alguns estadísticos, por exemplo, se nós pudéssemos ter o promédio das distâncias entre cada um desses pontos, nós poderíamos depois correr um modelo matemático que se chama componentes principais para dividir eles num plano cartesiano e fazer o mesmo que fizeram esse pessoal que vem da França. O ponto que eu quero chegar, enfim, porque até que é muito difícil falar dessas coisas,
é que isso parece complicado, mas é bem simples. É apenas agrupar esses pontos para encontrar quais estão mais próximos de outros. Identificação de clusters, né? Como o Rodrigo mencionava. Bom, e a partir daqui, por exemplo, eu quero ver todos o código de desafios, né? Todos esses trechinhos, quando eu seleciono aqui, nesse ponto, eu tenho aqui na minha direita todos os códigos que foram aplicados a essas citas. Então, temos 9 citas que foram codificadas com a cita de desafios sociais. Né? Aqui o interessante seria que você tivesse aqui algo redatado, né? Você, quando criou manualmente aquela citação, você já redatou, já escreveu um texto aí. Então, você puxa esse texto para a sua escrita, beleza? Bom, há outras formas de visualização, né? Podemos criar umas barras, né? Que sigue sendo bem mais relevante, né? Desafios, papapá. Este gráfico se chama Sankey, é muito bom quando trabalhamos variáveis que não são muitas, né? Aqui vai aparecer uma... Não se torna inteligível, né? Mas vou quitar, vou deixar apenas algumas. Beleza. Se pegamos apenas desafíos sociales por un lado y desafíos económicos por el otro. Voy a seleccionar apenas algunas variables. Eso es relevante en cuanto nos podemos identificar cómo interagen algunas variables, né? Eu estou chamando aqui código de variável. Então, dentro de desafios sociais, nós temos os seguintes códigos que concorrem: política pública, desigualdade. Desigualdade, ao mesmo tempo, ele concorre com fundamentação e economia, enfim. Bom, são muitas possibilidades. Eu vou ficar por aqui e, assim, em termos de conclusão, eu quero enfatizar que essa versão do Atlas T não é muito diferente da que compartilhamos com vocês. A versão 9, acho que é 9.1, ela tem as coisas mais essenciais, que todas as ferramentas de codificação estão lá. E nessa versão 9 de Atlas, vocês vão ter disponível tablas e listas e este diagrama, Sankey. No tem ni diagramas de barras ni el gráfico de dirección, pero no es esencial. Tipo, Rodrigo de aqui tomou a tabela e levou para o GEF para fazer o diagrama de forças. Bom, são possibilidades de análise, mas eu estou pulando, eu acho que a fase mais importante, né, que é criar um sistema de codificação. Bom, é isso, gente. Se depois quiserem trocar uma ideia, né, vocês têm aí meu contato. Bom, é isso. Um abraço. E é isso, é nóis.